Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer muito aqui o espaço, pedir com uma certa antecedência que já me desculpei com o Zé Hélio aqui, nosso presidente. Nós estamos aí com uma agenda agora à tarde que vai impedir que eu fique para os debates. Vamos tratar, inclusive, do mesmo assunto junto ao EIT. Né? Temos que defender o nosso projeto, que o Brasil foi denunciado por uma lei que ainda está sendo tramitando, mas faz parte desse processo democrático que a gente tem aqui no país. Quero agradecer aqui a Magda, a deputada Magda, que junto conosco fez parte da Comissão do Trabalho, ao deputado Celso Maldani, que aqui está presente também. Foi um trabalho coletivo, né? Vários deputados tiveram a oportunidade de imprimir o seu DNA no projeto. Foi um projeto que foi fruto do amadurecimento e discussão aqui no Parlamento. É importante lembrar que recepcionamos um projeto com pouco mais de 5 modificações importantes, mas pontuais no nosso Código do Trabalho, na CLT, e o trabalho final resultou em mais de 200 modificações de dispositivos da CLT. Quero saudar aqui o deputado Marum, né, que o vejo aqui na primeira fila, o nosso carro de som, que não precisa, inclusive, de microfone para se fazer ouvir, né? Quero saudar o Narciso, que falou há pouco e, de forma generosa, se expressou a respeito do nosso trabalho. Quero saudar e agradecer aqui, em público, ao juiz Marlo Merleck, que aqui está na mesa, que, junto conosco e outros juízes do trabalho, voluntariamente se dispôs a nos ajudar na confecção do trabalho que foi apresentado ao fim e ao cabo ao Parlamento. Obrigado, Marlo, em seu nome, a equipe que trabalhou conosco, foram 10 ou 12 abnegados, pessoas que nos respaldaram, que nos permitiram ter a capacidade de propor um projeto que, ao mesmo tempo, apela para o bom senso, mas que tem consistência jurídica e que nos permite fazer de forma altaneira o debate e receber o contraditório. Eu não vou aqui, ao contrário dos que certamente falarão depois de mim, me deter nos aspectos processuais que foram largamente expostos aqui pelo doutor Narciso, e o professor Merleck aqui também falará um pouco mais a respeito. Eu tenho dito que, nesse período que antecedeu a apresentação do relatório, Magda, e o deputado Macris, desculpe, meu companheiro do PSDB, que também nos ajudou muito nessa caminhada, mas eu tenho dito que fiz uma espécie de MBA em Direito do Trabalho. Nós passamos aqui talvez 3 finais de semana, além da nossa jornada semanal, estudando o assunto, porque há uma responsabilidade na apresentação de um projeto deste vulto. E eu quero falar para vocês um pouco da questão política e filosófica por trás do projeto, até porque outros falarão sobre os aspectos formais. Quando nós nos debruçamos sobre o tema, a nossa percepção como cidadão, como pequeno empresário, como economista, como alguém que acredita que o Estado é muito maior do que a sociedade pode suportar pelos valores liberais que eu detenho em relação à visão da economia, é de que há um excesso de tutela do Estado, há um excesso de tutela do Judiciário nessa mediação da relação entre trabalhadores e empregadores. E este excesso de tutela sempre me pareceu uma espécie de medicamento dado em excesso ao paciente. E esse paciente estava em vias de inanição, muitas vezes em estado pré-comatoso. A percepção que eu tenho do poder público, e em especial daqueles que geram emprego nesse país, é que o empresário, em última instância, toma a decisão de empregar. Porque na hora em que emprega, ao invés de trazer um parceiro, um sócio,
trazer alguém que junto com ele vai ajudar a empreender e alavancar o seu negócio, traz, na verdade, um passivo oculto. Traz, na verdade, o que a gente chama no Rio Grande do Norte uma sarna para se coçar. Então, essa é a última decisão que ele toma. E o faz de forma constrangida. E o faz de forma pressurosa, com receio. Então, nós precisamos quebrar esse estado de espírito que, na verdade, contamina, eu não diria nem contagia, o humor do empresariado brasileiro. Porque quem gera emprego nesse país não sou eu que sou deputado, apesar de ter 3 ou 4 empregados no meu negócio. Não é o juiz Merleck, nem o judiciário que ele representa. Não é o Senado, nem o Senado da República. Não é sequer o governo federal, nem o Ministério Público do Trabalho, que certamente aqui esteve, como tem estado em outros fóruns, defendendo a corporação e o status quo atual, como se a realidade objetiva que nós vivemos fosse uma realidade saudável, desejável e confortadora para o conjunto da população brasileira. Quem gera emprego, meus amigos e amigas, é quem empreende, é quem tem a coragem de correr o risco, é quem se coloca no mercado diante de todas as dificuldades que o mercado brasileiro oferece, desde a questão tributária até o excesso de regulação das questões ambientais, ao excesso de ânimo e de voracidade dos órgãos de controle do Estado, dessa briga autofágica que existe entre os entes federados. E eu falo do município, do Estado e da União, que se conflagram entre si para ver quem consegue amealhar a maior parte de recursos do contribuinte brasileiro. Essa selva legal e burocrática que é o nosso país, né, esse emaranhado de legislações que se superpõem, essa dificuldade extraordinária que é apresentada ao empreendedor brasileiro, me faz dizer, sem nenhum pejo, que quem empreende nesse Brasil é um herói. É alguém que tem coragem. E diante dessa premissa, é evidente que a justiça do trabalho tem se desvirtuado ao longo do tempo. Porque se ela é justiça do trabalho, ela não pode apenas ser a justiça do trabalhador. Porque se pressupõe que o equilíbrio necessário para quem julga, né, se revela numa realidade objetiva a duas partes no processo, que precisam ser conciliadas e mediadas, não uma só, declarada, inclusive, de forma doutrinária como hipossuficiente, ou seja, alguém que não tem a capacidade, a acuidade mental de fazer ou realizar um contrato. Eu tenho escutado ao longo do tempo alguns doutrinadores dizerem, no caso inclusive do Pazianotto, né, que fala com muita ênfase, o ex-ministro do Trabalho, de que o cidadão brasileiro pode casar, pode comprar um bem, pode contrair um empréstimo, pode servir ao exército, pode praticar um crime e por ele ser condenado. Mas ele não pode, ele não deve, ele não tem a condição de assinar um contrato de trabalho, porque se o fizer, por princípio doutrinário e condição jurisprudencial, ele o faz sobre a égide da hipossuficiência, ou seja, ele é um incapaz perante o judiciário. E todos os atos que ele pratica são eivados de vício no seu nascedouro. Então, é uma espécie de DNA, ou seja, defeito na origem. E essa foi uma das situações que nós atacamos no nosso projeto. Nós não achamos que o trabalhador é hipossuficiente. Nós não acreditamos que o cidadão brasileiro seja incapaz de dizer o que pensa e o que quer, e que não pode ser responsabilizado por opor a sua assinatura como cidadão em um documento entre partes, inclusive muitas vezes assistido por uma entidade coletiva que é o seu sindicato. Então nós determinamos e procuramos e amealhamos uma série de sugestões que criam dezenas de possibilidades de soluções de conflitos de forma extrajudicial.
Aí se diz, olha, se quer evitar o judiciário. Não. O direito a se procurar o agasalho da justiça está contido na Constituição brasileira. O que nós quisemos fazer no projeto, o Meleco vai falar melhor a respeito, foi permitir que as partes fossem tratadas de forma adulta e equânime e com equilíbrio. Porque não haverá o trabalho, não haverá o emprego, não haverá a oportunidade se não houver quem ofereça. E para oferecer é necessário que haja uma palavra mágica, ou duas que é composta: segurança jurídica, previsibilidade, conservadorismo, e um conservadorismo saudável. Qualquer empreendedor quer fazer o seu plano de negócio avaliando o risco que ele vai correr, de que forma ele se expõe, que passivo, porventura, irá causar as suas ações. Então, esse foi um ataque frontal que fizemos. Todo o Código da CLT, mais de 922 artigos, no que pudemos fazer por se tratar de uma legislação ordinária, nós fizemos. Artigo por artigo, do 1º ao 922, buscando sempre a questão do equilíbrio, do bom senso e da possibilidade de dar ao julgador o parâmetro para que ele não tenha essa criatividade extremada, né? E ao empreendedor e a quem é empregado, segurança jurídica, regras claras, cristalinas. Nós temos sido acusados de estarmos, deputado Marum, atacando o judiciário no seu espírito, no seu cerne, porque retiramos o que eles chamam de possibilidade de exercitar a hermenêutica. Me pareceu sempre um palavrão essa palavra, que é a interpretação da lei. Ora, quem faz a norma é o legislador, cabe ao julgador julgar diante da norma. Mas vejam, 922 artigos, que é um código extremamente vasto, muito detalhado, excessivo, desnecessário, e quase 1000 orientações jurisprudenciais e súmulas oriundas dos tribunais superiores do trabalho, dos tribunais regionais. Quem vai exercer o seu mistério e a sua condição de empregador se vê diante de um códice processual extremamente complexo e de difícil compreensão. Então, isso nós atacamos. Nós também privilegiamos o espírito da livre iniciativa e da vontade das partes, a autonomia da vontade das partes. O que é que as partes querem? Porque dizer que a legislação trabalhista de 1943, feita na época em que Getúlio imaginava o Brasil cheio de indústrias com um operário padrão, um operário que entraria num turno e sairia no final do turno dentro de uma fábrica, com especificidade de uma fábrica, pudesse ser o modelo para a diversidade e multiplicidade de relações de trabalho que o Brasil tem hoje. É impossível se imaginar essa forma. Centenas de profissões que existiam em 1943 não existem em 2017. Por curiosidade, Marum, e me permita de vez em quando citá-lo pela sua figura mais exponencial, me permita, o censo da época, de 1943, demonstra profissões como, por exemplo, acendedor de lampião em via pública, motorista de bondes puxados por carroças, paliadores de esterco, porque na época tinha muito cavalo nas ruas e tinha um cidadão que pegava o esterco do cavalo e retirava. Então, centenas de profissões desapareceram. Nós estamos em 2017. Daqui a 20 anos, centenas de profissões vão desaparecer também. Recentemente, Merleque e meu amigo Macris, nós estávamos no plenário da Câmara votando, por exemplo, um projeto de lei que, infelizmente, eu quero dizer aqui, até com certo pesar, a Câmara votou diferente do meu pensamento e de mais 188 parlamentares, e por maioria, a democracia assim decidiu o contrário,
onde se ombreou o serviço de táxi ao serviço de Uber, que é um aplicativo na internet. Me pareceu uma excrescência completa. Mas é a democracia. Mas veja, isso é uma batalha de Tararé. Itararé. Se lembra aquela batalha que não aconteceu? Daqui a 15 anos, os senhores que são transportadores e que têm essa missão árdua de fazer a logística de um país de dimensões continentais como o nosso, o que é que está sendo discutido no mundo? É o veículo sem um condutor. É o veículo que vai ser, na verdade, robotizado, porque nós estamos na 4ª revolução do emprego. E eu falo dos aplicativos da internet, eu falo da robótica, eu falo do home office, eu falo de alternativas de relação de trabalho que não existiam antes. E vejam, olha que número fantástico, meu amigo Zé Elzo, veja que coisa impressionante. Nós escutamos pessoas fazerem um debate que não é o debate de mérito. Eles não se debruçam sobre artigos do projeto, eles não combatem determinadas posições que foram explicitadas porque não tem o argumento. A questão é corporativismo, patrimonialismo, atraso, anacronismo e, me permitam, absoluta falta de bom senso e de respeito ao país que a gente vive. Esse é o cerne da discussão. E eles acusam que é uma precarização do trabalho. Que precarização do trabalho? O IBGE, agora em 2016, olha que dado que eu gostaria que os senhores e as senhoras prestassem atenção. Em 2016, Meleque, se assegurou, se asseverou que nós temos 138 milhões de brasileiros na idade laboral, aqui no nosso país, de 16 anos a 60 anos. Eu não vou nem levar em consideração a reforma da Previdência, que eu espero que passe, que é um outro debate que me parece estéril, dizer que não há déficit previdenciário e que nós não estamos precisando fazer um ajuste no país. Mas, muito bem, desses 138 milhões de brasileiros, vamos arredondar para 140 milhões, 38 milhões de brasileiros têm carteira assinada. Eu estou fazendo aqui uma conta rasa. 11 milhões são estatutários, são membros do serviço público. Vamos imaginar que esse número dê 50 milhões, para arredondar. Para 140, está faltando quanto, gente? 90 milhões de brasileiros, gente. Esses 90 milhões de brasileiros não estão na CLT, não têm os seus direitos reconhecidos pela Constituição no artigo 7º. Então, esses falsos defensores da população, que na verdade defendem privilégios, defendem o atraso, defendem a ignorância, defendem que o país não tenha possibilidade de ser competitivo com outros países, que não estão preocupados com o país, mas estão preocupados com eles mesmos. Esses desdenham, esses ignoram, esses fazem de conta que não veem que 2/3 dessa população com idade laboral não tem a égide da proteção da CLT nem do Estatuto do Servidor Público. São justamente os autônomos, são justamente os profissionais liberais, são justamente os teletrabalhadores que, segundo o IBGE, em 2010 significavam 20 milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham nas suas residências. Esses sim, precarizados, esses sim, sem fundo de garantia, sem 13º, sem direito a férias, esses sim, à margem da legislação. São 14 milhões de desempregados, são 10 milhões de subempregados, fora os desalentados, que sequer têm mais a possibilidade de buscar um mercado de trabalho. O único segmento da economia, que é a área de comércio e serviços, nos casos específicos de bares e restaurantes, tem 3 milhões de trabalhadores que precisariam da cobertura do trabalho intermitente para poderem ser formalizados. Todos vocês conhecem exemplos do que eu estou falando. Imagina no final de semana um serviço de buffet, um garçom que você contratou por uma diária, uma diarista, e você paga de maneira informal. Essas pessoas não têm a cobertura legal, mas nós somos taxados de promover o trabalho escravo. Nós somos taxados de promover a precarização.
nós somos taxados de querer impingir à população uma legislação que vai rasgar a CLT. A palavra de ordem, meus amigos e minhas amigas, emburrece. A palavra de ordem apequena o debate. A palavra de ordem é o escudo daqueles que não têm argumento para fazer a discussão. E eu arrepio sempre. Eu tenho dito àqueles que me cercam que eu tenho absoluta segurança e convicção para debater qualquer dos temas que foram colocados dentro do projeto de lei, porque todos eles foram fruto de amadurecimento, de debate, de reflexão. E o nosso espírito sempre foi o mesmo. Nós estivemos imbuídos desde o primeiro momento de um único compromisso. Não foi com a classe empresarial, não foi com os sindicatos de trabalhadores ou de patrões, não foi com o governo federal. Nosso compromisso foi com o nosso país, com o Brasil, com os meus filhos, com os meus netos e com o nosso legado para o futuro. Porque este país tem uma oportunidade ímpar, que não vai se repetir mais, talvez no nosso espaço geracional. Tem sido dito, repetido, reiterado, que não há legitimidade para se fazer reformas, porque este é um governo de transição, que não foi eleito. Eu quero lembrar os senhores e as senhoras que sempre que há uma ruptura democrática no Brasil, e a história mostra isso, nós temos tido a oportunidade de fazermos uma nova Carta Constitucional. E o Brasil é pródigo nesse aspecto. Vejam que a última Constituição de 88, Marum, ocorreu justamente no momento da redemocratização. E a Constituição que antecedeu foi no momento de arbítrio do AI-5, quando se fechou o Parlamento, que foi a Carta Magna de 1967. E assim é ao longo da história. E dizer que não há ruptura no Brasil hoje, eu quero lembrar os senhores e as senhoras que desde 1901, que é um outro dado importante que eu queria que os senhores guardassem, desde 1901 não há referência histórica de uma catástrofe econômica das dimensões que nós vivemos hoje. São 3 anos consecutivos de perda de produto interno bruto. Foi subtraído quase 10% da renda dos brasileiros. Isso é um choque brutal, perverso, amargo, com toda sorte de repercussão na sociedade, principalmente a mais humilde. E aqueles que nos deram este legado têm a cara de pau e a indecência de dizer que os últimos 10 meses são culpados por esse processo que nós estamos vivendo. É não ter racionalidade e não ter respeito à verdade. Não ter respeito à dignidade das pessoas. Não ter respeito, minimamente, à coerência e à consistência do debate, que tem que ter premissas de seriedade. Porque esse debate aqui não existe. Não se discute mérito, se discute palavras de ordem. E eu arrepio sempre. Nós temos uma oportunidade ímpar, volto a reiterar, de fazermos a nossa parte. E eu quero aproveitar esse momento. Como eu disse, não faria e não farei um discurso, Zé Edson, a respeito de detalhes processuais, porque os nossos palestrantes o farão. Para fazer um repito, para fazer um apelo, para dizer que nós, os parlamentares brasileiros aqui na Câmara Federal, apesar de todo o descrédito que é feito hoje à nossa política, o que é muito ruim, porque se a política perde sentido, aparece o salvador da pátria ou o regime de exceção. E a primeira vítima de um processo como esse é o arbítrio das pessoas, é a liberdade de imprensa, é a capacidade que nós temos de vivermos num regime democrático, que, por pior que seja, é o melhor regime que existe. Então, esse é o momento de cerrarmos fileiras. Se os senhores e as senhoras acham que este projeto que eu estou falando aqui agora, e que os senhores vão escutar mais a respeito, é um bom projeto, é importante que ele seja defendido. É importante que ele seja incorporado. É importante que ele seja de todos nós. E nós temos um dever de casa. Aí está o Senado da República, debruçado sobre esse tema. E temos a possibilidade de, em 30 dias, virarmos essa página e aí
percorrermos o Brasil para dizermos de que forma esse projeto vai impactar de maneira positiva a sociedade brasileira. Então, eu peço aos senhores e às senhoras o apoio. E aproveito aqui, inclusive, a presença do nosso presidente Marum, que está ali na minha frente, para dizer que de forma igualmente importante, os senhores sabem disso mais do que eu, porque estão no dia a dia com a mão na massa. O Brasil precisa fazer a sua reforma da Previdência. O Brasil precisa fazer o seu dever de casa. Não é possível que o nosso país continue levando nas costas o peso de um Estado mastodônico e, principalmente, de uma casta de privilegiados. E eu digo aos senhores aqui de público, eu digo em qualquer lugar, quem hoje tem privilégio nesse Brasil são as castas de servidores públicos federais que se apropriaram do país. Vamos lá, promotores públicos, judiciário, carreiras de auditores fiscais, Polícia Federal, pessoas que se aposentam com menos de 50 anos de idade, com a integralidade dos seus vencimentos, na contramão do que acontece no mundo. No mundo inteiro, se aposenta com 60%, com 50% dos vencimentos. Aqui, meia dúzia de privilegiados capturam mais de 70% dos recursos oriundos da Previdência Social. Isso tem que ser dito, porque a população, que infelizmente tem sido massa de manobra, tem se colocado ao lado desses privilegiados e contra o seu próprio futuro. Para mim, inclusive como parlamentar, eu fico absolutamente à vontade de votar contra os privilégios dos parlamentares. Retirar a possibilidade que parlamentar tenha aposentadoria diferenciada, porque a gente só pode ter a capacidade e a legitimidade para falar dos outros se nós dermos o exemplo, porque o discurso todo mundo sabe fazer, mas o exemplo é o que dignifica as pessoas. No mais, agradecer muito aqui a oportunidade, pedir desculpa novamente ao nosso presidente, eu realmente terei que ir, mas eu não tenho dúvida que estamos aqui em boas mãos, pelos nossos deputados, pelos nossos palestrantes e por vocês, que têm uma responsabilidade extraordinária de levar para o seu círculo de relacionamento, não apenas o que a gente escuta nas redes sociais, mas o nosso processo de amadurecimento, de formador de opinião e de liderança que cada um de vocês tem. E é importante que vocês exerçam isso. Por favor, não se acomodem, não guardem para vocês. Não fiquem silentes, não sejam omissos. Mais do que nunca, o Brasil, não Rogério Marinho, não os deputados aqui presentes, o Brasil está precisando de todos nós. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Meus parabéns às colocações do deputado Rogério Marinho.